Oi, gente! Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de estudos. Nós já finalizamos aquela, estamos entrando no outro tema interessante. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm assistido. Espero que essas mensagens tenham trazido esperança ao seu coração, tenham te ajudado no seu crescimento espiritual. Desde já eu queria pedir, se você tem gostado do conteúdo, deixa aquele like. E também, se você ainda porventura não é inscrito no nosso canal, se inscreve e compartilha com o máximo de amigos que você puder e vamos juntos espalhar a palavra de Deus, tá? Nessa semana nós vamos ter um assunto muito interessante, muito legal para discutirmos aqui, que é sobre o grande conflito ou o conflito cósmico. Então, durante todo esse período que nós estivemos conversando aqui sobre esses temas, nós temos falado sobre o bem e o mal. E isso de fato é uma realidade que existe. Nós temos todas as evidências no nosso mundo, no nosso dia a dia, de que existe o bem e o mal. E nessa semana nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre sua origem, como ele funciona, como ele existe, como ele é. Então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor sobre isso. E eu quero começar lendo com você um texto que é lá do início da Bíblia que fala sobre isso. Está lá em Gênesis, no capítulo 3 e o verso 15, diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando nós estudamos mais profundamente sobre os símbolos da Bíblia, nós vemos que mulher, lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 1, apresenta a mulher e ela representa a igreja ou o povo de Deus. E, por outro lado, serpente significa Satanás. Está lá em Apocalipse no capítulo 12 e o verso 9, quando descreve Satanás como o grande dragão, a antiga serpente, o acusador dos irmãos e tal, enfim. Então, aqui quando existe a palavra inimizade, indica conflito, porque onde tem inimizade tem um conflito. Então, Deus estava dizendo para Adão e Eva que existiria a partir daquele momento, a partir do momento que eles pecaram, existiria um conflito entre o povo de Deus e Satanás. E Jesus também, ele mostrou isso através de uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, nos versos 24 até o verso 30. Depois você pode ler, mas essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte, que um homem bom plantou trigo no seu campo, e à noite veio um inimigo e semeou o joio. E aí os servos, quando as plantinhas cresceram e começaram a se desenvolver, eles perceberam que entre o trigo havia também o joio. E então eles perguntaram para o dono do campo: Senhor, nós devemos arrancar e jogar fora? E ele disse: não, deixem aí, porque quando for na época da colheita, aí nós separamos o joio do trigo. Porque se arrancarmos agora, é possível que nós danifiquemos o trigo também. Então, como é que Jesus depois explicou essa parábola lá nos versos do 37 em diante? Ele explicou dizendo que o campo onde foi semeado é o mundo, que a semente boa são os filhos de Deus e a semente má são aqueles que fazem a maldade, ou seja, que são filhos do pecado, que são iníquos. E que a colheita é a volta de Jesus e ele então vai fazer a separação entre o trigo e o joio. Então essa parábola, ela reforça para mim algumas coisas. Primeiro, a ideia de que Deus não criou o bem e o mal. Se você ler Apocalipse no capítulo 12, a partir do verso 7 em diante, você vai ver que houve uma guerra no céu. Que Deus é o governante e que um das suas criaturas, dos seus servos, Lúcifer, ele se rebelou e daí surgiu o pecado. O segundo ponto é a existência da convivência entre o bem e o mal. Ou seja, o trigo cresce com o joio até a época da colheita.
Então o mal vai existir com o bem nesse mundo até que Jesus volte para erradicá-lo. O terceiro ponto é que existe um juízo, né? Quando Jesus diz que ele vai separar o trigo do joio, que o trigo vai para o celeiro e que o joio vai para o fogo eterno, vai ser destruído. Lá em Apocalipse diz que os ímpios vão ser destruídos para todo sempre e os justos herdarão a terra eternamente com Deus. E, em quarto lugar, reforça a ideia da restauração. Ou seja, de novo, o trigo vai para o celeiro de Deus e o joio vai para ser destruído eternamente. Ou seja, o grande plano de Deus em tudo isso é restaurar o universo à paz e harmonia que havia desde o princípio, quando ele o criou. Então, o que resta saber para nós hoje é: você está vivendo como um trigo ou está vivendo como um joio? Que Deus te abençoe e te ajude para que você possa crescer como um trigo e ser levado para viver no celeiro do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. É uma mensagem bonita, de esperança, que mostra que o Senhor quer restaurar esse mundo como ele era lá no começo. Te pedimos o Espírito Santo para nos orientar cada dia para fazermos a Tua vontade e podermos ter o privilégio de ser salvos. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma ótima semana. Vamos, durante essa semana, explanar esse assunto. Que Deus te abençoe. Até amanhã.